Olá, galera do sexto ano do ensino fundamental, aqui é a professora Nayara e nós estamos iniciando mais uma aula da disciplina de ciências. Iniciando a revisão da aula anterior, a aula 2, da semana 2 do PET volume 1, com o tema nutrientes. Na aula anterior nós falamos dos nutrientes, nós aprendemos que os nutrientes são aquelas substâncias encontradas nos alimentos, indispensável ao bom funcionamento do organismo, no crescimento, na manutenção das funções vitais dos organismos vivos. Nós vimos que os nutrientes eles são importantíssimos, na manutenção das diversas funções que o nosso organismo realiza. As células, que realizam essas funções de maneira individual necessitam de nutrientes para funcionar direitinho e manter o nosso organismo como um todo funcionando direitinho também, saudável. Os nutrientes auxiliam no crescimento e no desenvolvimento do corpo. Nós aprendemos que existem 5 nutrientes, são eles proteínas, carboidratos, lipídios, sais, minerais e vitaminas, todos eles disponíveis nos alimentos que nós ingerimos diariamente. Por isso é importante ingerir uma quantidade de alimentos, uma variedade de alimentos para que a gente consiga ingerir a quantidade ideal de cada um desses 5 nutrientes extremamente importantes e indispensáveis para o bom funcionamento do organismo. Nós vimos que os alimentos eles são divididos em 3 grupos com base nos nutrientes, nos principais nutrientes que possuem, São eles os alimentos construtores, alimentos energéticos e alimentos reguladores. Os alimentos energéticos são aqueles que possuem os nutrientes carboidratos e lipídios, são responsáveis por gerar energia para o nosso corpo. As nossas células precisam de energia para funcionar e essa energia é retirada destes nutrientes, chamados carboidratos e lipídios, encontrados nos alimentos energéticos. São exemplos de alimentos energéticos os cereais, como arroz, o trigo, milho, aveia, alguns legumes como batata, cará, inhame, mandioca, todas as farinhas e todos os produtos feitos a partir de farinha, macarrão, pão, bolo e alimentos que possuem açúcares, como mel, melado, geleia, as frutas. Os alimentos construtores são aqueles que contêm proteínas, que é um importante nutriente que participa da construção do nosso corpo. Nossas células são feitas de proteínas. As proteínas são encontradas principalmente nos alimentos de origem animal, como leite, ovos e carnes, e os alimentos de origem vegetal também possuem certas quantidades de proteínas. As proteínas são importantes por constituir o nosso corpo, Nossas células são feitas de proteínas, são constituídas por proteínas. Os nossos ossos, músculos, sangue, cabelo, pele e órgãos são feitos de proteínas, Nós somos feitos de células, logo as células são feitas de proteínas, então nós somos constituídos por proteína, basicamente por proteína. As proteínas também participam de funções importantes, como algumas funções reguladoras do nosso organismo, através dos hormônios. Os hormônios são proteínas especializadas na regulação de algumas funções do nosso organismo, como, por exemplo, hormônios sexuais, hormônios do crescimento. As proteínas também compõem o nosso sistema imunológico, que é aquele sistema com células especializadas no combate a micro-organismos que poderiam causar prejuízos, doenças para o nosso corpo, como vírus, bactérias. E as proteínas garantem o crescimento e o desenvolvimento do nosso organismo. Os alimentos reguladores são aqueles que possuem os nutrientes, vitaminas e sais minerais. Esses 2 nutrientes são importantes e são indispensáveis para o nosso corpo, como os outros nutrientes também, e controlam funções do organismo, mantém a pele saudável, participa da formação dos tecidos, etc. A falta de vitaminas e sais minerais podem causar vários sérios problemas para o nosso corpo, para o nosso organismo, porém, o excesso desses nutrientes também pode trazer complicações. Então, nós devemos ingerir vitaminas e sais minerais na quantidade ideal.
Os alimentos reguladores são as frutas, as verduras e os legumes. Pessoal, lembrando que todos os alimentos possuem um pouco de cada nutriente, né? Por exemplo, a carne possui principalmente proteína, mas também tem vitaminas, também tem sais minerais, também possuem lipídios, né? Só que alguns alimentos, eles possuem mais um tipo de nutriente. Por exemplo, as carnes possuem mais proteínas. Os pães, as massas possuem mais carboidratos. As frutas, as verduras possuem bastante sais minerais e vitaminas, né? Então, por isso que é importante a gente ingerir sempre uma variedade bastante grande desses alimentos e na quantidade diária ideal. Essa quantidade ideal de nutrientes depende de cada organismo, né? Nós somos diferentes, cada organismo funciona de uma maneira, isso depende da idade e tudo mais. Por isso que os nutricionistas quem são os especialistas, né, nessa parte de nutrição e vão nos indicar a quantidade ideal e o tipo ideal de alimento que cada um de nós devemos consumir. Por isso é importante, é legal ter uma orientação nutricional, né, vindo de um especialista a um nutricionista. Então, se houver algum problema com relação à alimentação, falta de nutrientes, procure um nutricionista que ele vai te ajudar. Nós falamos também da pirâmide alimentar, né, que é uma forma de organizar e distribuir esses alimentos com base na quantidade diária que nós devemos ingerir, né, consumir, e eu deixei para vocês na descrição do vídeo da aula anterior uma página, um site bem legal falando sobre a pirâmide alimentar. Vamos corrigir agora o exercício de fixação 2, que vocês fizeram no caderno e fizeram no Google Classroom. Caso vocês constatem alguma resposta incorreta, bem diferente daquilo que eu colocar aqui na correção, apaguem e corrijam, deixem sempre as questões corrigidas certinhas no caderno, ok? Número 1. O que são nutrientes? Os nutrientes são substâncias indispensáveis ao crescimento, ao desenvolvimento e à manutenção das funções vitais dos organismos vivos. Quais seriam essas funções vitais? O coração só bate com a presença de nutrientes. O pulmão só funciona com a presença de nutrientes. O nosso sistema nervoso só funciona com a presença de nutrientes. O nosso sistema digestivo, o nosso sistema excretor, ou seja, as funções básicas, vitais do nosso organismo só funcionam com a presença de nutrientes que fazem, que regulam, né, essas atividades, que possibilitam que as nossas células realizem as suas funções, fazendo com que o nosso corpo funcione perfeitamente. Então, eles são indispensáveis às funções vitais dos organismos vivos. Qual a importância dos nutrientes para o nosso organismo? Os nutrientes, eles realizam a manutenção das funções vitais do organismo, né? Como nós já falamos, ajudam na imunidade, no crescimento e no desenvolvimento do corpo. Sem nutriente não é possível um organismo continuar vivo por muito tempo, né? Então, por isso que é possível se morrer de fome. Se um organismo ele não se alimenta, ele não adquire os nutrientes necessários, logo o seu corpo não consegue realizar as funções básicas, as funções vitais, e ele morre. 3. Onde os nutrientes são obtidos? Os nutrientes são obtidos a partir dos alimentos. 4. Quais são os 5 tipos de nutrientes? São proteínas, carboidratos, lipídios, sais minerais e vitaminas. 5. Quais são os 3 grupos de alimentos que nós aprendemos? Os 3 grupos de alimentos, divididos assim com base no principal tipo de nutriente que possuem e sua função no organismo, são alimentos energéticos, alimentos construtores e alimentos reguladores. 6. Cite exemplos de alimentos energéticos: pães, farinha, arroz, mel, geleia. Cite exemplos de alimentos construtores: carnes, ovos, leite.
Cite exemplos de alimentos reguladores: frutas, verduras e legumes. Bom, pessoal, então por hoje é só. Eu espero que vocês estejam acompanhando todas as aulas, fazendo todas as atividades, participando, para que vocês garantam a carga horária necessária, garantam a nota necessária e também, sobretudo, o conhecimento necessário para que vocês se desenvolvam e conheçam o mundo em que vivem. Então, pessoal, caso vocês precisem de ajuda, tenham dúvidas, é só me mandar mensagem lá no WhatsApp, lá no Google Classroom. Estou à disposição para ajudá-los, ok? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Abraços. Tchau, tchau.